Senhor, fale para o teu povo agora, em nome de Jesus. Algumas semanas atrás eu vi um vídeo online e um autor africano que fala acadêmico, intelectuais, políticos que pareciam que estavam animados aí naquele grande salão. E nessa apresentação importante, fascinante, ela falou sobre colonizadores, colonizados numa velha aldeia que foi varrida pela maré. E aquele homem saiu de casa somente levando uma pequena estátua de madeira. E ela estava ali levando somente aquela herança. E a narrativa da autora despertou meu interesse. Ela disse alguma coisa especial quando ela disse assim: uma história é só verdadeira quando está completa. Naquele momento que ela falou, ela me chamou a atenção. Então, como assim? O que seria uma história completa na mente dela? Então, muitas vezes a história não fica bem forte para os vencedores porque a história não completou, não havia terminado. Aqueles que vencem moldam as narrativas que contamos a nós mesmos sobre a história. E ela estava então falando sobre a importância da história com relação àquilo que vai ser terminado ou não. Se você pensa numa história que ainda não terminou, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma história que não terminou. Nós estamos vivendo numa história, uma história de Deus, que Deus está tentando reconciliar o mundo, mas ele foi atacado pelo grande Satanás, que está trazendo dor, e no lugar de triunfo, a tragédia. Vários milênios, quando Deus, como nada, do nada ele criou tudo, mas alguma coisa saiu, e a Bíblia fala de algo especial. A história. Davi disse que ele falou do nada, e tudo se fez, ordenou e aconteceu. E a criação começou com a palavra de Deus, jardins lindos, flores bonitas, paisagens, exuberantes cenários, águas interessantes. Tudo foi feito de uma forma impressionante. E Deus disse: é muito bom. Na verdade, tudo que ele fez era muito bom. Mas Deus não havia terminado. Gênesis 1, 26 diz: vamos fazer o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E a Bíblia diz então que ele se abaixou do pó da terra, soprou nas suas narinas e formou alma vivente. Ele formou a mulher da costela do homem. E aí está o primeiro casamento feito por Deus. E aí estamos dentro de uma história linda do próprio Deus criou. Tudo estava muito bem até que o nosso primeiro casal cedeu à tentação e aí mergulhou o globo inteiro num caos de destruição. Não foi um acidente. Ali estava naquela árvore Satanás, aquele que foi tirado do céu e levou a terceira parte das estrelas do céu e veio à terra. E ele agora não estava mais no céu, mas ali estava para tentar os moradores da terra. E Satanás caiu como um relâmpago do céu. Mas enquanto o céu se alegrava, Apocalipse 12 diz que advertiu: ai dos habitantes da terra e do mar, tendo grande ira. Oh, que tremendo! Ele tem uma grande ira e ele sabe que o tempo dele é curto. Uma história impressionante. Todos temos o bem e temos o mal. Temos um Deus e temos o diabo. Temos um planeta criado pela palavra de Deus. Temos um planeta desfigurado pela palavra de Satanás. Olha, nós estamos sofrendo, marcados para a destruição, mas temos seres humanos sendo selados para a salvação. Oh, aleluia, louvado seja o Senhor. Deus é Deus. Foi em Gênesis que Deus primeiro deu a mensagem do Evangelho pela primeira vez, com boas novas de um Redentor que estaria vindo.
E ele disse que colocaria inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e ele ferirá a cabeça e tu ferirás a calcanhar. Oh, mas esta profecia Deus enviou então para trazer o seu filho, e aí com a esperança da ressurreição, você pode então falar que isso é uma história, aliás, a melhor história, porque Jesus estaria vindo para se tornar um ser humano, para salvar. E na verdade Jesus é o melhor de todas as histórias. São boas notícias que nos libertam, é uma boa notícia que recupera os perdidos. Ele limpa os alcoólatras, limpa os viciados de droga, endireita aqueles que são corruptos. Ele enche os pobres de espírito. Jesus é o melhor. Ele coloca uma veste branca em todos e muda todos aqueles. Esse evangelho é a melhor história. Oh, é uma verdade que ele salva, ele transforma, e ele conserta, ele ajusta. É as boas novas da salvação de Jesus Cristo, que traz para todos o melhor de tudo. É o melhor porque ele salva o melhor. Ele é melhor porque nos amou com um amor eterno, nos atraiu com a bondade. Ele é o melhor, Jesus é o melhor na nossa história. E também ele é o Salvador do mundo. Ele salva o mundo. Ele é o melhor. Ellen White diz, na carta 63, 1893, ela diz que Cristo, seu caráter e obra, é o centro e a circunferência de toda a verdade. Ele é a corrente sobre a qual as joias da doutrina estão ligadas. Nele é encontrado o sistema completo da verdade. Ah, mas ele é o melhor de todos, porque ele está reconciliando o mundo com Deus. Ele está trazendo a mensagem de salvação para os perdidos. E ele está recuperando os cativos que foram perdidos e enganados. A Bíblia diz, ele diz que ele é impressionante. É uma história, é um esforço sem precedente de Deus para reconciliar. Ele traz para nós, dos adventistas do sétimo dia, essa mensagem que vai trazer para você a esperança para os perdidos. Ele é o centro de toda a nossa verdade. Ele é impressionante como que ele está lutando para reconciliar pessoas caídas. Gênesis 3 diz que é a promessa de um Salvador. Em Gênesis capítulo 3, ele é chamado de um patriarca. Em 12, ele também é chamado que viria ter um povo escolhido por Deus para ajudar os perdidos. Esta história que fala do Jesus ressuscitado e que agora ele apresenta para os discípulos, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, ensinando a observar todas as coisas que tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19 e 20. Ellen White comenta, na obra da pregação, ela diz assim, que a obra da pregação do Evangelho não foi confiada a anjos, mas a homens. A proclamação é realizada pelo servo de Cristo na terra. Mas, na verdade, esse ato especial de transformação é através da pessoa de Cristo. Ele é a estrela que apresenta Cristo e nos deu a comissão para confirmar o plano da salvação. Ele deu para nós, os adventistas do sétimo dia, uma proclamação, um chamado especial para ter a reconciliação. Deus que reconciliou cada um de nós, 2 Coríntios 5:18. Ele nos reconcilia com Deus. Esse é o Jesus que nós cremos. A família aqui da Associação Geral, você aceitou o chamado de Cristo para estrelar, ser uma estrela da salvação aos perdidos?
Se você atendeu esse chamado, se você aceitou, todos aqueles, nós que estamos aqui, nós temos um mundo que está morrendo, mas temos que trazer esperança, nós temos que oferecer a salvação através de Cristo, ajudados por Jesus para ajudar aqueles que estão caídos. Essa é a história, uma abençoada história. Ele é o melhor da história, ele é a melhor história, porque ele está confiando em nós para trazer a mensagem de esperança para aqueles que estão moribundos. E isso nós temos como um chamado de Deus. Jesus quer que todos sejamos discípulos e fazer os outros a serem discípulos. Você já imaginou quão abençoado você é? Você é especial. Você já está conectado com a missão. Você tem a ideia do que significa essa missão? Essa é uma coisa especial que Deus colocou diante de nós. Colocou diante dessa igreja. Essa história do Evangelho eterno para apresentar. A mensagem do primeiro anjo, por exemplo, trazendo a mensagem do anjo de Apocalipse. No capítulo 14 de Apocalipse 6, ele diz o seguinte, que é o Evangelho que deve ser ouvido, vai arrebentar os ouvidos das pessoas com essa mensagem. Uma mensagem de oportunidade, uma mensagem a ser compartilhada com toda a nação. E qual é a mensagem? Teme a Deus, dê glória a Deus, porque é chegada a hora do seu juízo. Ai, adorai a Deus, porque Ele fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. A senhora White também fala que a profecia, ela diz assim, a profecia da mensagem do primeiro anjo apresentada em Apocalipse 14 encontrou seu cumprimento no movimento adventista de 1844. O movimento na Europa, na América, pessoas de fé, de oração, ficaram impressionadas, comovidas com a grande mensagem que são as profecias. Os adventistas do tempo de Miller pregavam o evangelho de um Salvador que breve iria voltar. Eles tinham uma mensagem com muita coragem. Em 1888, um boletim da Associação Geral escrito dizendo que pecadores perguntaram com choro: o que eu devo fazer para ser salvo? Perguntavam aos nossos pioneiros, os milleritas. Como é que eles pregavam? Mas eles acertaram na pregação, erraram na data. Eles erraram o evento, mas acertaram a proclamação. Essa é a história, uma história abençoada. Eles estavam juntos na melhor história para trazer para o povo uma história abençoada. O segundo anjo proclama uma mensagem com a voz alta. O povo está confuso, então ele diz de uma forma geral, aqueles que estão dominados por Babilônia. Então ele diz o seguinte: Babilônia vai cair, porque ela está fazendo as pessoas beberem, as nações beberem do vinho da ira da prostituição. Mas essa mensagem chama os seres humanos a abandonar seus altares quebrados e voltar à adoração do verdadeiro Deus. Nós temos que crescer em Jesus, em Deus, na sua maravilha, sair das trevas para a sua luz. Essa mensagem do segundo anjo é uma mensagem importantíssima e nós temos que proclamá-la. Por que essa mensagem é tão importante? É crítica porque eu imagino que nós precisamos seguir essa mensagem, a igreja deve abraçar essa mensagem. Porque nós temos que pregar essa mensagem com entusiasmo. E a minha pergunta é: você tem a garra para apresentar ao mundo uma mensagem especial para um mundo falido, com problemas espirituais? Não, o povo está confuso, mas Babilônia representa uma igreja, uma religião falsa, apóstata. E depois vem aí para perseguir os cristãos, mas nós precisamos seguir seguros, porque um poder de perseguição virá para aqueles que guardam os mandamentos de Deus. A minha pergunta é:
Eu sei. Claro que nós pregamos sobre a ressurreição. Nós pregamos sobre a imortalidade da alma, como que é. Sim, nós ficamos felizes com o descanso sabático. Mas você precisa pregar esse sábado como dia do Senhor. É um sinal de fidelidade a esse Deus. Mas não podemos esquecer de que quando nós pregamos também sobre a lei que foi dada no sábado, no Sinai, essa lei que trouxe, e agora nós encontramos uma mensagem de que Babilônia vai cair, e esse de Jesus especial apresenta com responsabilidade uma doutrina que hoje está distorcida, e nós estamos pregando a verdade, toda a verdade, não é só uma parte da verdade. Nós temos que pregar. O melhor da história está vindo com uma mensagem de salvação. E a mensagem de Deus. E está relacionada com a nossa fé nesse Deus maravilhoso. E agora a terceira mensagem fala de alguém que adorar a besta, a sua imagem, receber a sua marca na testa ou na mão, beberá do vinho da ira de Deus que é derramado sobre toda a força no cálice da indignação. Ele será atormentado com fogo, enxofre, na presença dos santos anjos, na presença do Cordeiro. Ellen White fala na carta 219, 1899, o poder da proclamação das mensagens do primeiro e do segundo anjos devem ser concentrados no terceiro. A mensagem do terceiro anjo capta o evangelho eterno do primeiro como chamado para adorar a Deus. Ela abraça o apelo do segundo anjo para a separação da falsa adoração. Mas a proclamação dessa mensagem é diferente por causa da advertência de qualquer que adore a besta ou receba as suas marcas nas mãos. Mas nós temos aí um alerta. Nós temos que pregar um evangelho que funciona. A proclamação, uma reforma de vida. É comum pregar um Cristo sem cruz, um amor sem lealdade, uma salvação sem rendição e um céu sem inferno. Mas nós temos que pregar alguém que foi, morreu, ressuscitou, está vivo para nos salvar. Jesus disse em Lucas 9, 23, se alguém vier após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e segue-me. Filipenses 2,12 diz que operar nossa salvação com temor e tremor. Em Hebreus 12,4 diz que em sua luta contra o pecado você ainda não resistiu ao sangue. Jesus falou em Mateus 7, ele diz o seguinte, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos estarão entrando por ela, porque estreita é a porta. E o caminho é estreito também que conduz à vida. E poucos encontram. Então você pode falar que esse é o momento da história do estresse. Mas se alguém adorar a besta e a imagem, receber sua marca, receberá o sinal. E serão derramados a ira de Deus em medida. Você continua pregando? De que a salvação de Deus requer uma entrega total. A salvação está disponível, mas a redenção não é negociável. O chamado de Deus, qual vai ser a nossa resposta? E nós ainda pregamos de que haverá tribulação, devemos entrar no reino de Deus. Atos 14, 22, ainda vamos pregar a história. E aparentemente uma história de estresse. A família de Deus, por favor, eu quero que saibam que, ou mesmo que exista estresse nessa história, Deus é o melhor e maravilhoso. Ele alivia. Em Filipenses capítulo 1, 6, ele diz que Deus vai completar. E Deus está vivo. E em Êxodo 33, 11 diz que Deus está vivo. E Ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas Ele deseja que o pecador viva. Olha, Deus sabe que pode fazer isto. Nós não estamos sozinhos. Nossa salvação é uma conspiração divina. Um pai
da Trindade da igreja, ele disse o seguinte, que Deus é Pai amoroso, uma fonte de amor, o seu Filho amado. Ele traz para nós esse amor que foi derramado. É um Deus Espírito Santo que é amor, que está vivo e que está ajuntando e trazendo mensagens de bênçãos para o mundo. Esse é um Deus maravilhoso, uma história fantástica. Family, when we accept Christ as our Lord and Savior, we accept. Quando aceitamos esse Deus maravilhoso do Salvador, When we accept God's call, quando aceitamos o melhor da história, aceitamos o chamado, when we faithfully proclaim the three quando pela fé pregamos a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse, aí nós passamos no teste da história. Isso é maravilhoso. Nunca devemos pensar que não vai dar certo. E nós teremos aí então, chegando ao fim da história, o fim da estresse. Essa história fantástica. Veja, nós não estamos ainda no fim da história. Uma autora africana disse que, ela disse o seguinte, que uma história só é verdadeira quando está completa. A história da humanidade ainda não é verdadeira porque ainda não está completa. Há pessoas ao redor do mundo que ainda não viram a mensagem e ainda tem que sair de Babilônia, tem que entregar os corações a Deus. Essa é a história. O resto é história. A Bíblia declara em Apocalipse 18:4 que virá um anjo poderoso, uma mensagem que vai iluminar o mundo com a glória de Deus. João diz que ouviu uma voz do céu, que vinha do céu, sai dela, povo meu, e que você vai receber. E Ellen White também diz, na carta 28, 1900, ela diz que o capítulo 18 de Apocalipse revela a importância de apresentar a verdade, não em termos comedidos. Olha, ouça o que ela disse. Diga com amor, mas diga com poder. Não podemos estar fora da mensagem, da verdade. Temos que pregar com ousadia e poder. Olha, Adventista do sétimo dia. Vamos falar com tato, mas diga com graça, diga com fé. Vamos apresentar a profecia bíblica com fé e entusiasmo. Esse chamado diz que nós devemos então sair. E essa é a história. Vamos sair do pecado, vamos sair da tristeza, vamos sair da apostasia, da mentira, do roubo. Vamos sair da traição, sair da espiritualidade, do fast food, da religião falsa. Vamos sair das redes sociais que matam vamos sair da mídia, do entretenimento que mata a fé. Vamos sair da depressão, da opressão, da repressão. Não importa, vamos sair. Vamos sair do racismo, catecismo, palavra difícil. Vamos chamar o povo para sair de Babilônia, porque nós não devemos ser participantes de seus pecados e muito menos de suas pragas. Eu fico empolgado com essa mensagem, para sair de Babilônia. Este é o resto da história. A proclamação cheia do Espírito da mensagem dos 3 anjos, que vai produzir uma colheita em abundante. A história da redenção da humanidade não é verdadeira. A menos que essa história esteja incluída, nós temos que estar animados e nós vamos estar firmes, porque Isaías fala que ele fará o que apraz e prosperará aquilo que ele fez. Meus irmãos, nós estamos falando da importância de conhecer Jesus, porque o resto é história. A senhora White fala, ela diz assim, na página 647 do Grande Conflito, ela diz assim, o povo de Deus libertado, que Deus me emocionou novamente. Ellen White escreve que quando os salvos se reúnem ao redor do grande trono, uma alegria indescritível vai encher seus corações. E todos estarão contemplando aqueles que ganharam para Cristo. E eles ficarão felizes de ver o trabalho, todos trazidos para o refúgio do descanso. E ela diz o seguinte, ela está dizendo que vamos dar glória a Deus quando estaremos ali com os frutos do nosso trabalho.
Olha, você precisa gritar, animar. É uma história, é a sua história. É uma história da pessoa de Jesus Cristo. E o resto da história, a história daqueles que conduzimos a Cristo, a história daqueles que foram conduzidos a Jesus. Eu quero dizer para vocês que eu quero a maçã, eu quero ver Jesus, eu quero andar com Jesus, eu quero andar nas ruas de ouro, quero estar ali na glória. Mas, na verdade, nós não devemos ser egoístas, devemos partilhar isso com outros. Eu quero saber se minha vida vai estar conectada com Jesus. Eu quero ver a coroa, quero ver o trono. Se você tem tempo, ore. Vai falar com os outros. As histórias da Bíblia, os ensinos que você passou para as pessoas que você visitou, a pessoa que você encorajou, a pessoa que você alimentou, aqueles que estavam em dificuldade, você deu assistência, aquela pessoa que você perdoou, aquilo que você ajudou alguém, tudo isso, um dia, esse sermão que você pregou, a pregação do Evangelho, proclamando a mensagem da salvação, naquela manhã você vai ver. A minha Bíblia diz que, porque todas essas coisas que você fez, adventistas do sétimo dia, todas essas pequenas coisas que você fez, essas coisas serão contadas e farão diferença. A Bíblia fala que Deus não perde a oportunidade para recompensar os seus fiéis. E você que deu a mensagem de bênção para outros, você vai ver as bênçãos da glória. Nós estaremos vendo todos aqueles que foram transformadas as suas vidas através do seu trabalho. Esse é o resto da história. Você deseja estar ali, eu desejo estar lá, eu quero ser abençoado na sua bondade poderosa para reconciliar o mundo. Eu quero ver Jesus e eu quero contar para as pessoas o melhor da história de Jesus para eles. Essa história maravilhosa da salvação. Que maravilha, não importa, eu quero estar lá, eu quero ver. Eu quero ouvir o resto da história. De vez em quando, nesta vida, você tem a oportunidade de ouvir o resto da história. Há alguns anos atrás, eu fui falar para os jovens lá na Austrália, e viajando por lá, meio preocupado, pregando uma mensagem inteira e fazendo apelos, e várias pessoas vieram para conhecer a Jesus. Foi um momento poderoso, e muitos anos depois eu recebi um chamado, e depois eu fui para a Nova Zelândia, pregar. E quando eu cheguei lá, eu fui lá uma viagem longa, e um jovem, ele veio e me deu as boas-vindas. Eu sou o diretor de jovens da associação e eu convidei você. É uma bênção ter você aqui. Você pode ir lá em casa para comer na minha casa. Eu fui lá e lá estava uma comida especial. Eu tenho o Baby, a sua esposa. E ele disse, sabe, você não me lembra de mim. Realmente, eu peço desculpas, eu não consigo lembrar. Mas você lembra quando você foi na Austrália fazer uma semana de assim? Claro que eu lembro. É muito tempo. Eu estava ali, um jovem, a minha mãe forçou para ir nas suas reuniões. Eu não queria ir, mas minha mãe disse, vai, você vai. E eu fui, e eu aceitei Jesus na sua reunião. Eu aceitei Jesus. E agora, eu estou trabalhando para a salvação de jovens. Deus tem esse tipo de situações que você enfrenta, porque o resto da história está diante de nós. Eu prometo que um dia, se você continuar sendo fiel, o melhor da história você ainda vai ver. E nós vamos ouvir o resto da história ali, de todos aqueles que nós conduzimos Jesus na vida deles. Senhor Jesus. Senhor Deus querido,
nós queremos lhe ver. Keep us faithful in Por favor, mantenha-nos fiéis para proclamar de forma fiel esta mensagem de esperança, de alerta. Nada deve absorver nossa atenção. Devemos ter fidelidade a Deus, porque nós queremos levar pessoas para serem salvas e estarem no teu reino. Oh, Senhor, nos ajude. Oh, a nossa vida e outras vidas sendo transformadas. Oh, Senhor, que privilégio, Senhor, pensar e concentrar nossa vida nas pessoas, que elas fiquem agarradas aqui no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém.